muito bom dia para você que está acompanhando a programação da RTVMP. Eu sou Jéssica Rabelo e está no ar mais um episódio do seu podcast Radar MP. Hoje o tema é importante, especialmente para quem trabalha com comunicação pública. A gente vai falar sobre redação oficial. E, além disso, a forma como a instituição escreve, se comunica, impacta diretamente na forma como o cidadão compreende e participa da instituição pública. Para conversar agora, a gente está recebendo o professor Marcelo Paiva, que é consultor no Manual de Redação Oficial e especialista em linguagem administrativa. Professor, muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite hoje. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Bom, professor, eu queria que a gente começasse essa conversa, conceituando o que é redação oficial. Bem, a redação é a ação de redigir, mas nós conceituamos redação como ato de se expressar, como se comunica, uma pessoa se comunica, uma instituição se comunica. Se nós imaginarmos a língua portuguesa com toda a diversidade, a amplidão que ela tem, a redação oficial, ela deve ser conceituada como uma instituição pública, ela se expressa, como ela se comunica. Isso é de uma importância muito grande, porque há uma forma de se comunicar em família, por exemplo, há uma forma de se comunicar em cerimônias e há uma forma do órgão público se comunicar. Já houve uma época em que a redação oficial ela era muito rebuscada, muito complexa, e não cumpria o papel do órgão público. Hoje não, nós temos diversas campanhas pela linguagem simples para facilitar, para que a redação oficial cumpra o objetivo dela de ser social, de ser eficiente, ser eficaz para a população principalmente. E como que essa maneira de se comunicar, da administração pública, ela deve ocorrer? Bem, eu sou professor há mais de 30 anos e há 25 anos eu trabalho com instituição pública. Quando eu comecei, um pouco por acaso, por um convite, eu observei que havia uma lacuna, um vazio. Mesmo o servidor público, ele não conhecia as próprias normas, padrões, a forma de se comunicar da redação oficial. Então, o Manual da Presidência da República já existia, mas ninguém quase conhecia. Várias instituições não tinham sequer manual, Isso mudou bastante. Então, nós observamos que há duas preocupações principais. A primeira é a linguagem, como se comunicar, como observar o público que receberá aquela comunicação, E a segunda, as padronizações que existem dentro da instituição. A língua portuguesa, por exemplo, ela permite que você faça uma data de várias formas, mas há um padrão dentro de uma instituição, A forma de se fazer parágrafos. Há uma regra básica de uma boa redação. Escolher o vocabulário, período curto, parágrafo curto. Então nós temos a preocupação com clareza, concisão. Isso é básico para qualquer redação. Mas na redação oficial isso ganha uma importância muito grande, porque a comunicação deve ser muito clara, ela não deve permitir dúvidas. E há orientações para isso. Então são duas vertentes que há uma preocupação muito grande. Eu que trabalho com cursos em todos os estados do Brasil, já praticamente dei curso em todos os tribunais do Brasil, ministérios públicos, eu observo a preocupação é encontrar a linguagem adequada a cada situação e conhecer a padronização dentro daquela instituição. Então, a maneira como a instituição se comunica, ela tem que seguir um padrão, Ela precisa ser uma comunicação específica. Na sua análise, esse tipo de comunicação tem algum impacto para o cidadão? Com certeza mesmo. O que acontecia, ainda acontece um pouco. Quando eu vou dar curso, eu percebo que muitas vezes a força da tradição faz com que falhas gramaticais aconteçam, períodos longos aconteçam, e a pessoa não percebe, ela está acostumada daquela forma. Então, toda a campanha por uma linguagem simples, um manual de redação oficial, busca melhorar, qualificar o servidor, o membro, o estagiário, o terceirizado, quem trabalha na instituição, a produzir uma comunicação melhor, uma redação melhor. E com certeza isso cumpre o papel social imenso, que muitas vezes o servidor e o membro não percebem.
além de facilitar internamente, porque era uma coisa muito comum, um departamento escrevia de uma forma, outro departamento recebia, não conseguia entender exatamente. Havia um trabalho redobrado, triplicado para até esclarecer. Agora você imagina essa comunicação indo para um público que muitas vezes não domina o assunto. Tá? Então, principalmente instituições que trabalham com a área jurídica, como é o caso do Ministério Público, há muito rebuscamento, muita complexidade. Às vezes até alguns termos, né, que é difícil de entender. Exatamente, há um juridiquês que em muitos casos eu percebo, eu duvido que a própria pessoa entenda o que ela escreveu. Isso é muito comum, Então, felizmente, nós somos numa campanha, tá, nos 3 poderes, pela linguagem simples, e o principal objetivo é o cidadão. É cumprir um papel social na linguagem, porque é uma obrigação, não é algo assim, não, é uma obrigação. Servidor e membro é obrigado a escrever com clareza, com objetividade, com precisão. Se ele quiser escrever de uma forma acadêmica, ele vai para o mundo acadêmico. Né? É a mesma coisa que a OAB está fazendo, várias OABs. Uma campanha, um advogado, ele tem que se expressar com clareza para que as instituições entendam qual é o pedido, né? Até dessa forma, né? Por exemplo, o Ministério Público, ele se comunica de várias formas, né? Ele se comunica com o público de fora, ele se comunica com o público interno, né? Ali através de, vamos supor, um memorando, ele se comunica com outras instituições, né? Então, o senhor acredita que essa padronização evita até aquele ruído que a gente chama na comunicação? Perfeito. Tá, o ruído é péssimo mesmo, né? Quem trabalha em comunicação sabe disso, é muito comum. Por exemplo, uma vez uma grande revista nacional publicou uma decisão de um magistrado, o delegado, era um pedido de habeas corpus, um delegado que conhece direito recebeu e entendeu totalmente o oposto do que foi escrito. Quer dizer, é um ruído, tá? E acontece, eu tenho diversos amigos, magistrados, advogados, e recebo muitas perguntas, pessoais até, já prestei consultoria para tribunais, tudo, mas dúvidas, o que está escrito aqui realmente? Então, mesmo entre pessoas que dominam a técnica, há uma confusão. Então, há uma preocupação. Se você tem uma comunicação interna, então um procurador vai escrever, outro procurador vai entender, um procurador vai escrever um advogado, quer dizer, estão no mesmo meio. Mesmo assim, eu acho que deve ter um cuidado muito grande com a comunicação. Mas se justifica algumas vezes um termo mais técnico, porque você sabe quem vai ler vai entender. Agora, muitas vezes não, a comunicação não vai para uma pessoa especializada. A comunicação vai para o público em geral. Cada vez mais, o Brasil, há alguns anos já, vem acompanhando as decisões judiciais. Tá aí, nós estamos agora, neste momento, acompanhando. Tá? Então, o jornalista, ele tem que entender, ele precisa entender e precisa transmitir sem alterar o sentido. Tá? Não pode haver essa alteração de sentido, né? E para que não haja essa alteração, né, aí vem aquela linguagem simples, clara. Exatamente. Houve uma época, há alguns anos, lá no Supremo, eu dei um curso e aí me convidaram para fazer uma reunião entre quem trabalhava no gabinete, os revisores, quem levava para a imprensa, para encontrar uma linguagem comum que todo mundo pudesse escrever de uma forma compreensível, se expressar de uma forma compreensível. É o que tem acontecido, eu noto muita diferença. Por exemplo, o próprio manual aqui do Ministério Público, que eu agradeço muito ter sido convidado pelos cursos que eu ministro aqui, eu gosto muito de vir aqui. O manual daqui, eu acho que é um dos melhores do Brasil. Não estou falando porque eu estou aqui, não, eu considero um dos melhores do Brasil hoje. Né? Ele está bem didático, ele está bem objetivo, né? E nós temos, então, uma mudança dentro da própria instituição, né? Agora o senhor falou sobre o manual, né, de redação. Qual a importância dele dentro da instituição? O que deve ser observado na hora que vai se elaborar? O manual, ele se preocupou com duas vertentes, a linguagem e a padronização, como comentei. E foi feito de uma forma, a equipe está de parabéns, geralmente quando a gente vai a uma instituição para prestar uma consultoria ou fazer uma revisão de manual, eu procuro sempre observar como a instituição deseja. E a equipe que se formou aqui foi uma equipe muito, muito competente, muito dedicada. Telmo, Ricardo, a Nara, a Leide, foi uma equipe
Então, houve uma preocupação na linguagem de mostrar qual é a linguagem a ser adotada com muitos exemplos. Exemplos, período curto, qual é o exemplo? Parágrafo curto, qual é o exemplo? Modelos, todos os documentos têm um modelo a ser seguido, tá? Há uma explicação. E a mesma coisa na padronização. Então, como fazer data, como colocar número. Então, você tem ali um padrão a ser seguido. Tá. O que acontece muito, por exemplo, agora no curso que eu estou dando, muitas vezes a pessoa tem um manual, o servidor, o membro, mas ele não conhece, ele não consulta, né? E eu observo que hoje, tá, nas instituições, há o manual, o curso do manual e fica disponível o curso na plataforma, na intranet, para que ele sempre vá consultar, porque ele vai precisar consultar. O principal, na minha opinião, eu vou seguir aquela linguagem, eu vou seguir aquele padrão, mas eu preciso imaginar quem vai receber aquele texto. Tá? Aí sim eu cumpro o papel social, cidadão. Se eu faço um documento e eu tenho na minha mente quem vai ler, eu não estou preocupado só comigo, eu estou preocupado principalmente com o outro. Aí a redação oficial cumpre o papel dela. Na sua avaliação, né, como é que o senhor analisa, né, a busca das instituições, né, por essa padronização, a busca por uma consultoria? Isso vem crescendo. Eu dava aula para pós-graduação, graduação, numa época trabalhei com concurso. Em 1997, eu fui convidado para preparar um material de português jurídico. Não havia quase no Brasil, em 97. Me pediram 6 meses, eu demorei 3 anos para preparar. Em 2000, dei meu primeiro curso no STJ. Do STJ, eu fui passando para os gabinetes, fui para o Supremo, fui para o TST, TSE, aí se espalhou, vi que havia um vazio muito grande, né? Eu observo um interesse muito grande, cada vez mais, tanto que todo mês eu estou viajando, todo mês estou dando curso em algum lugar, né? O que eu observo agora é que não basta só ter o manual. O servidor, o membro, ele tem que estar imbuído, ele precisa ser estimulado a conhecer e escrever, porque a força da tradição faz com que a pessoa ache que aquele modelo rebuscado, aquele modelo complexo, seja o correto, e não é o correto. O correto é você procurar escrever bem. Dá um certo trabalho, mas depois melhora muito mesmo. Qual o desafio, assim, que o senhor avalia que as instituições têm nessa implementação, de fato, né? Como o senhor falou, né? Se busca uma capacitação, se busca a construção de um manual, né? Que não é fácil, mas na prática, assim, qual o desafio? Hoje está mais fácil. No começo eu via muita resistência, tá? Principalmente dos cargos mais altos, né? Hoje eu não vejo tanto. E uma linguagem simples não quer dizer desconhecimento. Exatamente. Tá? A gente vê aí os ministros do Supremo, tá, defendendo a linguagem simples. Mas antes eu notava, e eu acho que com o tempo isso se tornou uma necessidade, e os próprios magistrados, membros, ou quando você vai para o Poder Executivo ou Legislativo, os deputados, senadores, tá, os ministros, eles observaram a necessidade disso. Principalmente a necessidade social, porque a sociedade hoje funciona de uma forma diferente. A sociedade recebia de uma forma passiva e hoje não recebe mais. Então, o coletivo, o público, o cidadão, ele também contribui com isso. Ele exige que o órgão público cumpra o papel dele, né? Então, essa linguagem, ela também passa pela questão da acessibilidade. Com certeza. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem uma campanha de acessibilidade em várias áreas, inclusive na linguagem. Então, nós temos uma preocupação. Eu preparei um curso agora há pouco tempo, que foi este ano o curso que mais foi vendido, tá? Tanto presencial como à distância, que é justamente de linguagem inclusiva, linguagem neutra, o tratamento, tá? Explicar o que é o etarismo, explicar expressões, uma deficiente, explicar como deve ser empregado, questão da sexualidade, tá? Então, toda uma acessibilidade, não é uma questão só do prédio, da estrutura estar acessível, não, a acessibilidade na linguagem, o cuidado ao falar, né?
E a gente observa, até pela sua fala agora, que não é algo, né, engessado, estático, né? A língua, ela tem as suas transformações e as instituições precisam se adequar, como o senhor falou agora, né? A utilização de linguagem neutra, por exemplo. Exatamente. E, por exemplo, o caso da linguagem neutra, ela está tomando conta da sociedade como um todo. Eu fico muito em São Paulo. Em São Paulo é muito comum você entrar em restaurante, cafeteria e ter expressões com arroba, com X. Nós temos a Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras, ela não aceita, acho que não vai aceitar, o arroba e o X. É um caminho, mas como o órgão público, ele precisa usar uma linguagem formal. Linguagem formal não é linguagem rebuscada, tá? Uma linguagem formal é aquela que você usa uma linguagem correta, não tem nada de rebuscamento, nada de complexidade. Então, o órgão público, ele deve se expressar com uma linguagem adequada. Você pode, por exemplo, tá? Você não devia falar todos, falar todas e todos. Cara e caro, você pode tratar. Havia um tempo em que você passava num concurso para o órgão público, você passava no concurso para técnico judiciário e no crachá uma mulher estava escrito técnico. Não, o crachá é técnica, é feminino. Então é juiz, juíza, magistrado, magistrada, servidor, servidora, tá? E isso vai para todas as áreas. A mulher, ela na sociedade exige a equidade, ela exige a mesma posição. E a linguagem, ela vem do patriarcal. O machismo está muito presente na linguagem. O país latino-ocidental que eu mais vejo que já evoluiu foi a Espanha. A Real Academia Espanhola, ela já criou várias soluções. O Brasil não chegou a esse ponto ainda, mas vai chegar cada vez mais. É dinâmica, aceitava-se no passado, hoje não aceita mais. Aceitava-se que a mulher recebesse menos no passado, hoje não se aceita mais, tá? E isso acontece na linguagem também. Queria que o senhor fizesse um comentário, o senhor está falando sobre redação oficial, mas também queria que o senhor comentasse sobre, por exemplo, o uso de redes sociais, né? Há alguns limites, né? Especialmente quando se trata de administração pública, o uso de alguns termos, por exemplo. A orientação que existe, tanto no e-mail primeiro, que tomou conta, e depois nas redes sociais, é que o órgão público ele pode usar de uma forma um pouco mais coloquial, mas é lógico que não vai ter um erro gramatical, né? É lógico que não vai ter um termo pejorativo. Não, ele tem que tomar cuidado. Uma linguagem formal adequada. Nós temos uma característica nas redes sociais que é uma comunicação rápida, é uma comunicação muito sucinta, muito precisa. E precisa ser de uma forma que a pessoa entenda rapidamente. Pode parecer mais simples, mas eu acho que é muito mais difícil a pessoa encontrar o termo exato para se expressar. Então a gente observa que as redes sociais, a comunicação como acontece, ela facilita a pessoa não ter um foco na profundidade do assunto. Então o órgão público, ao se comunicar, ele pode passar uma simples informação ou ele pode direcionar aquela pessoa com uma comunicação simples, rápida, para que essa pessoa procure, tá, por meio de um link, por meio de aprofundar naquele assunto. Né? Então, hoje é o grande... Eu quero preparar um material para as redes sociais, ainda não preparei, talvez no próximo ano eu prepare. Tá? Estou preparando muito agora com inteligência artificial. E por quê? Porque domina cada vez mais e os órgãos públicos também se comunicam e comunicam muito pelas redes sociais. Né? Queria que o senhor passasse aqui para a gente, né, algumas pequenas dicas, né? Como é que a gente consegue deixar aquela comunicação mais clara, simples, mas atenta ao conteúdo, né, que deve ser repassado? Não é difícil, não é difícil. Eu acredito que em pouco tempo, pela experiência que eu tenho, em pouco tempo a pessoa consegue melhorar muito o texto e vai ficar melhor para ela. Né? Normalmente, a linguagem é como um armário com várias roupas, dependendo da situação, você escolhe a roupa. Alguns cuidados essenciais. Primeiro, você só consegue se comunicar com o que você entende. Se você não entende, você não vai conseguir. Eu, se tivesse que falar sobre física, matemática, não sairia nada, porque eu não entendo. Né? Então, você tem que dominar o assunto. Ao dominar o assunto, você imagina
quem vai receber aquela comunicação. Tá? Para quem você está direcionando aquela comunicação. Você não está escrevendo para você. E muitas vezes você não está escrevendo ou falando para uma pessoa que você idealiza só, porque aquela comunicação pode ser mais ampla. Então tenha claro, qual é o meu público? Eu dou aula aqui, eu imagino, eu percebo quem é o meu público para poder dar o curso. Você vai produzir um texto numa rede social, seja qual texto for, tá? Você imagina claramente qual é o meu público. Aí eu escolho qual é o vocábulo adequado, períodos curtos, no máximo até 3 verbos. 1, 2, 3, no máximo até 3 verbos. Tá? O período longo prejudica a compreensão da ideia. Parágrafos com 1, 2 ou 3 períodos no máximo. Cuidado para não misturar muitas ideias no mesmo parágrafo. Então, são alguns cuidados básicos, são vários, tá? Evitar voz passiva, evitar negativa, mas isso a gente vai aprofundando mais. Mas se você tomar cuidado, conhecimento do assunto, quem é o seu público, escolha de vocabulário, período, parágrafo, com certeza você já deu um passo muito grande para uma boa comunicação. E é interessante, professor, que quando a gente fala de uma comunicação eficaz, ela passa também pelo entendimento, né? Uma mensagem ela só pode ser dita como eficaz se a pessoa que recebeu entendeu. Exatamente. A palavra comunicação é ação de tornar comum. Tá? Então não é apenas a pessoa, não é um monólogo, a pessoa fala sem a necessidade do outro entender. Tá? Comunicação é a ação de tornar comum. Então a minha preocupação como comunicador é transmitir e que o outro entenda. Porque se o outro não entendeu, não houve comunicação. Perfeito. Bom, a gente está falando aqui sobre comunicação pública, né, e o papel fundamental que ela exerce, né? Ela aproxima a instituição das pessoas. O professor, eu gostaria de agradecer por esse bate-papo aqui. O senhor trouxe dicas valiosíssimas, especialmente para quem trabalha com comunicação pública. Qual o recado que o senhor deixaria aqui para a gente? Eu acredito que a comunicação melhora muito a vida da própria pessoa, porque ela se comunica melhor para fora e para dentro também. Quando ela faz um trabalho de procurar se expressar melhor, tá, eu observo que melhora até a própria comunicação interna. Ela vai contribuir com a instituição, com o cidadão, vai cumprir um papel social muito grande e para a própria vida dela, eu tenho certeza que as ideias vão ficando mais claras. Muito obrigada, professor, pela sua participação aqui. Obrigado a vocês. A gente recebeu aqui o professor Marcelo Paiva falando sobre redação oficial e comunicação pública. Esse foi o nosso episódio do podcast Radar MP desta semana. A gente volta a semana que vem com outro tema. Até lá!